Olá, pessoal! Passando para falar um pouquinho sobre as leis, que foi um compromisso que a gente fez da série de vídeos. Então, hoje nós vamos falar sobre a lei de Newton. A primeira lei é a lei da inércia, sobre o corpo parado. A lei da força, quando esse corpo recebe uma ação de uma força, ele produz um movimento. E a lei da ação e reação, que esse corpo estando em movimento, ele tem uma força que puxa para um lado, logo ele tem uma força que puxa para o outro. Que isso tem a ver com a vida da gente, né? Com a lei do universo, com o que Deus nos diz. Que um corpo parado fica lá esperando Deus mandar alguma coisa do céu, não dá, né? O que a lei do universo fala? Lei da ação e reação, lei do retorno. Você tem que dar para voltar, entra a termodinâmica. Um corpo parado vai ser sempre um corpo parado, né? Só vai produzir uma força se algo ocorrer sobre aquele corpo. Puxa para um lado, puxa para o outro. Então, vamos lá. Quando eu falo da lei de ação e reação, lei do retorno, muitas vezes precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente lança para o outro, né? O que é a lei do retorno? Você manda e vai voltar. Lei de ação e reação, lei de Newton. Você tem uma parede, você lança uma bolinha de ping-pong. Essa bolinha de ping-pong, né, levinha e com um poder de termodinâmica que pula muito, bate lá e volta pra gente. Você tem uma bola de tênis, um pouquinho mais pesada. Ela bate lá na parede e volta pra você, um pouco mais lenta, mas volta pesada. Você pega uma bolinha de gude, que talvez você lance na parede e ela se quebre. Ou se ela voltar na tua testa, o estrago também pode ser grande, né? O que a gente aprende com isso? Cuidado com o que você lança para o outro, para o universo, para o mundo. Porque volta, né? Volta para você, de alguma forma volta. E quando também temos algo desejável, que nós queremos algo, vamos lançar palavras boas, como se já tivéssemos recebido aquilo que a gente quer, né? Não é só pedir a Deus, pensar, mentalizar que aquilo você já tem, que você já possui, sentir como se você já tivesse recebido de Deus, né? Do universo, chamem como quiser. Pensando sobre o vídeo de hoje, de tudo isso que eu ia falar sobre as leis, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado nas coisas que a gente tenta impor para as pessoas. Ninguém convence o outro por imposição, né? As palavras precisam ser medidas para deixar as pessoas pensarem sobre aquilo que a gente fala, não tentar impor. Você coloca para a pessoa pontos de vistas, exemplos, teorias, como estou fazendo hoje, para as pessoas poderem pensar. Uma pessoa não tem o dever de pensar como a outra, né? E também a pessoa não tem o dever ou a obrigação de agir como se fosse a outra. Às vezes a gente fica esperando que as pessoas fizessem aquilo que a gente faria. A gente já sabe que não é assim. Existem a proatividade, pessoas que são proativas, que veem uma coisa que já correm para fazer, outras que não se importam e é delas. Às vezes o que é óbvio para uma pessoa não é para outra, tá? O que a gente precisa ter em mente? Faz para você primeiro, porque a primeira lei de Deus, o que ele deixou pra gente, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ninguém ama o outro se não se amar. Se você não se respeita, se você não sabe a capacidade que você tem dentro de você para ser Deus, porque Deus diz que nos fez a sua imagem e semelhança, e ninguém vê a Deus, porque Deus é poder supremo. Então, se Deus é poder e nos fez a sua imagem e semelhança, logo somos semideuses, porque foi Ele que disse, não é a Simone que está dizendo, nos fez a sua imagem e semelhança, né? Tomar cuidado com julgamentos que podemos fazer sobre o outro, né? Porque se eu penso de uma maneira e o outro não pensa, eu preciso respeitar.
Ninguém vai vencer o outro por palavras, e muito menos por imposição. Muito cuidado quando você quer dizer que o que você faz é certo, mostrando, apontando o erro do outro, né? Porque a gente vê por aí algumas religiões tentando falar que o dela é certo, principalmente os pastores, os líderes, né? Não vou nem dizer pastores, senão vão confundir, achar que eu tô falando só de evangélico. Alguns líderes espirituais, né? Querendo falar que só a doutrina dele é certa, criticando a do outro. Deixa cada um no seu tempo, faz o que há de bom dentro da sua, procura a caridade, né? E pelo outro, é tanto para templos, para igrejas, como para você. Você é o primeiro templo de Deus. Deus habita você. Então, como você vai ser melhor? Como você vai poder ser imagem e semelhança de Deus se você não está fazendo aquilo que Ele deixou, que é amar ao próximo? É um ciclo, assim como as leis são, né? E pensar, aquilo que eu não quero para mim, eu não desejo para o outro. Às vezes é difícil. As relações humanas são dificílimas, né? Mas é preciso respeito. A imposição é a pior coisa. Vai ser aquela bolinha que vai, bate na parede e volta, bate na parede e volta, tá? E cada vez que ela volta, a reação é maior, né? A força vai ficando maior. É como você joga, dá a impressão que você quer aceitar e aí você vai ficando... É raiva, né? O sentimento de raiva. E daí você joga e não acerta, joga e não acerta, joga e não acerta. Então, o que eu tenho para falar para vocês é isso nessa semana. E pensar, né, gente? Vamos começar a semana aí pensando em coisas boas, sabe? Deixar noticiários ruins de lado. Aquele poder do subconsciente que eu já falei, que ele não sabe, né? O subconsciente nosso, ele não sabe se está acontecendo com você ou não, se é com você ou se é com o outro. Quando a gente assiste programas que não tem nível cultural, né, adequado, muita tragédia, o organismo sente como se você estivesse passando por aquilo. Quando você se sente mal, quando você sente aqueles calafrios, aquela ansiedade, aquela coisa, é porque o seu organismo está achando que está acontecendo com você. E nisso você está impregnando no seu DNA, em você, coisas que não são boas, tá? Eu falo, por que ela fala? Porque eu também já passei até eu aprender. Então, não me pergunte hoje em dia sobre novelas, porque eu não assisto novelas. Noticiários, eu seleciono muito bem os noticiários que eu assisto. Facebook, eu acompanho, eu preciso acompanhar algumas coisas, eu utilizo redes sociais, mas eu seleciono muita coisa. As pessoas falam, você viu que fulano? Não vi, porque eu não sigo, né? Eu não sigo pessoas, eu não marco lá seguir pessoas, então na minha timeline não aparece só se eu tiver lá online e aparecer que a pessoa postou, ou se me marcar. Geralmente a minha timeline do Facebook são páginas daquilo que eu trabalho, então se eu abrir o Facebook é o dia todo, eu vou ver as páginas sobre coach, sobre psicopedagogia, sobre terapia holística, que é o que eu tenho lá. Eu não tenho Facebook para ficar bisbilhotando a vida dos outros, né? Também não tem, tão pouco tenho tempo para isso. Então eu acho que se você tem um Facebook, você tem uma ocupação, procura estar inserindo dentro da sua timeline páginas que te deem notícias sobre o seu trabalho no dia a dia, que vai enriquecendo você como pessoa. E procurar, né? Não estar alimentando, já falei sobre isso também em outro vídeo, tá? Então, para a semana, respirar fundo, nós estamos entrando na segunda semana do mês de agosto, né? A semana começou na metade, a semana passada. Nós temos vários portais energéticos abrindo durante esses dias. Procurar tomar cuidado com alimentação pesada, gordura, álcool nas próximas semanas. Fazer alimentações leves, muita oração, de qualquer religião que você seja, e principalmente a gente tem aquele compromisso, né, que eu já tinha falado em outro vídeo também, sobre chegar lá no solstício, em dezembro, depois setembro a gente tem a semana da primavera, então já ir preparando o corpo também para ficar mais leve, né, o DNA para ficar mais leve aí, para receber coisas boas. Setembro
é um mês de colher flores. Então, só que o plantio é antes, né, gente? A colheita é a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, tá? Então, vamos começar a plantar o bem para colher o bem. Então, agora mês de agosto, mês de semeadura para colher em setembro, tá? Até 21 de setembro. Geralmente 45 dias. Então, a semana que vem começa o trabalho, né? De todo mundo semear para colher lá na semana da primavera. Quando abrir a semana da primavera de 20, 21 de setembro. Então, a semana que vem começa a semeadura. Respirar fundo, pensar mais no que fala pro outro, né? Às vezes, aqueles 10 minutinhos que você recebe uma palavra torta, respirar fundo e pensar. E quando você não gostar, voltar e falar pro outro, olha, posso te falar uma coisa? Eu não gostei daquilo que você me falou. Eu aceito a sua colocação, mas eu não concordo. E você precisa também aceitar, embora você não concorde com a minha. Relações, né? Então, até o próximo vídeo. Uma boa semana e vamos pensar numa semeadura bem bonita para chegar em setembro e termos uma colheita bonita, tá bom? Também, muito bonita, né? Muito obrigada a todos e namastê.